Olá, seja muito bem-vindo ao canal, né? Vamos dar continuidade aqui à documentação do V. Neste vídeo a gente vai ver sobre tipos e também sobre promoções de tipos, né? Alguns tipos podem ser promovidos para outros tipos, né? A gente vai ver como é que isso acontece e quando isso acontece também. Então no vídeo anterior, né, a gente já viu um pouco sobre alguns tipos ali, string, inteiro, a gente já viu, né? E aqui a gente vai ver com mais detalhes, por exemplo, booleano. O que é um booleano? Vamos ver aqui na prática. Eu vou criar um documento novo, né? Exemplo 5. Vou botar aqui um arquivo main.v. E aí eu vou criar um módulo, né? Módulo main e a função main. E aqui. Então o que é um booleano, né? Booleano é um tipo, né? Que é verdadeiro, true, ou falso, né? Tem dois estados, ou ele é verdadeiro ou ele é falso, né? É exatamente liga-desliga, né? Aquele tipo que a gente liga-desliga, né? Booleano. Caso você nunca tenha ouvido falar, né? Então, apresentando aí o booleano. String a gente já viu, é uma cadeia de caracteres, né? Texto, é um texto. E esse texto dentro do V é com aspas simples, tá? Então, este é um texto. Mas também podemos fazer o texto 2 aqui, né? Texto 2, lembrando aqueles dois pontos, né? Texto 2 podemos fazer com aspas duplas também, ele permite isso, tá? É meio que indistinto, mas convencionado utilizar aspas simples para definir uma string, tá? Tá aqui, esta é uma string. Pronto, então tanto pode ser aspas simples quanto aspas duplas, mas preferencia-se o aspas simples, tá bom? Então tem essa diretriz aí. Então o i, né? Você tem o i8, i16, int e 64. O int equivale ao i32, tá? Ou seja, são 32 bits dentro de um espaço de memória ali, né? Que a gente pode utilizar o inteiro, né? Então a gente pode definir o tamanho da quantidade de bits que a gente quer dentro de um inteiro, né? Por exemplo, inteiro 8, eu tenho 8 bits aqui, então eu tenho que definir, tenho que declarar de maneira expressiva, né, através de um cast, né? E aí esse 1 aqui é do tipo i8 e não int, né, o i32, né? Então é só pra gente saber que isso aqui é possível através do cast, tá? A gente faz um cast para isso. Essa é a forma de definir ali, tá bom? E a gente pode detalhe, né, entre o i8 e o 8 na sequência, né, i8, i16, int e 64, você tem o 8, o 16, o 32, o 64. Qual a diferença desses dois aqui? A diferença é o seguinte, que o i ele suporta números negativos, o u não suporta, ele só é a partir do zero. Então, só para ficar mais claro essa questão aqui dos tamanhos, né, i8 e 16, qual a diferença desses elementos, né, desses tipos de 1 para 8, né? A diferença é somente as capacidades mesmo que cada tipo ele suporta, né? Porque ele é um espaço reservado na memória. Então, o i8, ele, por exemplo, o i8 ele suporta de menos 128, ou seja, número negativo, até 127, tá? Isso aqui a gente consegue ver na linguagem Go, ele tem bem claro, né? Segue o mesmo esquema ali, tá? Então a gente tem essas capacidades. O i16, para você ter uma ideia, ele vai do menos 32.768 até o 32.767. Então os is ele tem, eu não vou colocar, depois eu coloco o link para vocês aqui acompanharem esses tamanhos aqui, tá? Esses tamanhos de bytes ou de dados que pode suportar cada tipo, tá? Neste caso aqui são números mesmo, tá? Então é o número que este i suporta. Então, se quiser, vamos fazer um teste aqui, o seguinte, ó, inteiro 8, ele diz que vai menos 128 até 127. Então, se eu colocar um 128 aqui, provavelmente ele vai dar um overflow, tá? Então vamos aqui ver run. Não pode associar porque eu não botei, né? Então, tudo bem, deixa eu tirar esses de cima porque eu não estou utilizando.
E aí o que ele diz? Que a variável 8 não é utilizada. Print ln inteiro 8. Pronto, deu certo. 29. Pronto. Então perceba o seguinte. Coloquei 129, né? 127. Perceba o seguinte. Ele meio que truncou, ele meio que ele reduziu a minha informação, ele quebrou a minha informação, está quebrada aqui porque não suporta uma informação maior do que a que ele suporta. É óbvio, né? Isso não suporta a mais informação do que ele já diz aqui, ó. Vai até menos 128, eu botei menos 129. O que aconteceu? Ele ficou doido, certo? Por assim dizer, né? Porque menos 129 não existe no limite do i8, tá? Então o número vai ficar totalmente sem confiança, sem confiabilidade por conta disso. Ele não está estourando um erro, né? O que é ruim, porque a gente não consegue perceber, né? Como ele não deu overflow, a gente não percebeu, né? E aí é ruim, sabe? Nesse sentido. Mas só para vocês verem que realmente não suporta. Então, qual a diferença de um i para um u8, por exemplo? A diferença é que o u8 não tem a parte negativa. Só para mostrar aqui na documentação, tô falando deste aqui, ó, dessa sequência, você não tem números negativos, é tudo a partir do zero. Então, naturalmente, cabe mais números. Imagine que esse 128, em vez de ser negativo, agora vai ser positivo. Então, você vai ter muito mais números. Por exemplo, você vai ter de zero. Como não tem mais 128, não vai caber mais, né? Vai ficar 256. Né? Então, você não tem número negativo, então vai dar 255 na realidade, né? Você tem zero ali. Então, se eu colocar um inteiro, o 8, ele não tem negativo, né? Então, você vai ver o que vai acontecer. Simplesmente ele, comportamento totalmente aleatório, né? Você não tá vendo? Nossa, 55, mas ele foi 201, ele fica doido. Porque simplesmente ele não suporta esse tipo de coisa. Esse número está dando overflow e aí vai prejudicar o seu código, né? Infelizmente, a gente não tem informação aqui, né, de que isso é um erro aqui dentro da nossa execução. É um cuidado que você vai ter que ter quando for definir valores ali e realmente saber os limites. Então, por padrão, só para você ter uma ideia, quando eu defino um inteiro, eu defino assim, né? E esse valor aqui, ele é um int. Por padrão, ele é um int. O que é um int? É o i32. Depois 16, menos que o 64, i32. E o i32, ele tem essa capacidade aqui. Então, o i32, ele tem essa capacidade aqui. Então, valores maiores do que este provavelmente vão truncar e você vai perder essa relação ali. Então, mais para ter esse cuidado mesmo de quando estiver trabalhando com valores grandes, né? Você também tem o Big Num, que é outro tipo de dado, né? Que é um dado mais personalizado para números realmente gigantescos. E você pode trabalhar com isso também, mas só para ter esse cuidado do tamanho de dado. Então, se você estiver fazendo uma aplicação, né, diferente do Elixir, que você não tem não tem que ter esse cuidado com a quantidade de bytes e tudo, né? De bits também. Então você tem que ter esse cuidado aqui. É uma linguagem de mais baixo nível do que Elixir ali, tá? Então você vai ter esse cuidado, certo? Isso que eu queria dar esse destaque. Acabei sendo um pouco prolixo e repetindo, mas para você entender isso aqui, tá? E aí esse detalhe aqui sobre o promote, né? O que é promover um dado, né? Promover um tipo de dado é o seguinte: quando eu crio uma variável aqui, var1, por exemplo, e ele tem, por exemplo, o i8. Aliás, o int, né? Ele é um int 255. E aí, o que acontece? O que o promote está dizendo? Que que eu posso promover o int para o f32. Então, se eu tenho uma outra variável 2 aqui, que na verdade ela é a soma desse aqui com o f32, que é 2.0, nem preciso botar, porque o f32 já é o natural, né? Já é o base. Mas se eu botar isso aqui, quer dizer que esse número int, ele foi promovido para ser 32, exatamente para essa soma acontecer e salvar nessa variável como
um F32, certo? Vamos ver isso na prática, se esse programa não vai quebrar. Pronto, esse programa não quebrou. Ele pegou 255, converteu em F32, tá aqui, ó, é um int, converteu em F32 e executou a soma, tá? Então é só seguir as linhas aqui, né? Então ele consegue converter para isso. Então deixa eu fazer o seguinte exemplo também. Vamos supor, sabemos que o i8 ele vai até 127, beleza. E se eu colocar um var1 aqui e botar um int, né, 255 aqui, o que vai acontecer? Esse var2 vai ser não mais um i8, não vai ser um i8, ele vai ser um int, porque esse var1 aqui, ele foi convertido neste momento da operação para somar com um i32, que é o int, e aí transformando esse var2 em um int. Vamos ver isso na prática aqui. Parece que não aconteceu, né? Ele não fez essa conversão, né? Porque a soma continuou dando errado, a não ser que o 127 tenha sido demais. Deixa eu botar aqui 125. Deixa eu fazer o seguinte, int, se eu dizer especificamente que esse valor, pronto, perfeito. É o seguinte, eu não especifiquei, né? Deixa eu colocar aqui 27 de novo. Deixa eu fazer aqui. O que aconteceu é que eu não especifiquei que esse valor aqui era um i32. Lembra que eu disse o seguinte? Foi o que eu disse. Eu disse que qualquer valor, se eu não colocar aqui qualquer valor inteiro, né? Que se eu não colocar o cast dele aqui, né? Por padrão ele é int. Só que quando eu tive essa operação aqui, esse valor aqui foi um i8, então ele esperou que esse valor aqui fosse um i8 também, certo? Ele não fez um cast, porque ele simplesmente pegou esse valor aqui e colocou e entendeu, não, isso aqui é um i8. Então o i8 ele ultrapassa o valor do i8, né? Então, mas ele é um i8. Então eu tenho que dizer com cast que não, esse valor é um i32, é um int. Então i8 mais int dá o que? Int. Vamos ver aqui, ó. i8 ele sofre um cast para o int para poder fazer a operação. Então quando eu faço essa execução, tirando aqui a variável que eu não usei, dá um clear, faço a execução, realmente eu tenho o meu valor 255 mais 127, certo? 382. E 8 converteu em int para poder somar aqui e dar certo. Então essa promoção ela funciona dessa forma, na criação de uma nova variável, entendeu? Que aí ele diz que essa variável nova ela tem o tipo promovido já, né? Que não é mais i8, agora é int, certo? Mesma coisa se eu fizesse aqui, ó, F32. Mesma coisa, ele converteu esse i8 em F32 e aí somou com esse outro F32, fazendo com que esse var2 fosse um F32, né? Seria legal se a gente pudesse ver o tipo, né? E a gente pode importar aqui, ó, deixa eu mostrar uma coisa aqui no site, que é stdlibdocs. Quando eu clico aqui, ele abre toda a documentação, né? De todas as bibliotecas dentro do V, tá? E a gente pode procurar por Reflection aqui. Reflection é uma biblioteca que ele meio que reflete o que exatamente é aquela entidade. Então VReflection tem uma função chamada type name type of, que depende, aqui é um genérico, a gente vai ver depois, depende de um tiro a entidade e ele retorna o tipo da entidade, tá? Então a gente pode fazer o seguinte, importar, que a gente vai ver também depois como é que a gente faz isso, né? Assim, todos os meandros disso, mas a gente vai importar o VReflection. E aí a gente vai simplesmente imprimir aqui print ln reflection type of, eu vou colocar o var2, certo? E a gente vai executar. Ele trouxe toda a estrutura, a gente quer somente o name, tá? Então eu vou botar ponto aqui
de name e a gente faz de novo aqui o run. Deixa eu dar um clear, pronto, run. Percebam que ele trouxe o tipo, né? O nome do tipo. Então deixa eu só fazer um reflection do var1 também, para a gente ver o que aconteceu. Então o var1, o que acontece? O var1 ele é um i8 e a gente viu aqui, ó, ele é um i8, mas o var2 ele é um f32. Ele pegou esse 8, promoveu, né, para f32, somou e aí devolveu o valor para o var2 como f32, tá? Então basicamente isso, né? O vídeo de hoje era sobre os tipos de dados e os reflections aqui, os reflections não, as promoções, tá? E no próximo vídeo a gente vai falar sobre strings, né? Todas as nuances ali do strings dessa documentação, tá bom? Então te espero no próximo vídeo e até lá!